Prólogo. Abril 1861, Baltimore, Maryland. Será uma tarefa fácil, um simples repasse de informação, algo que até mesmo uma mulher como você deve ser capaz de fazer. Ellie reprimiu um riso amargo quando se lembrou da instrução que o mestre Lavelle da Liga da Lealdade lhe passara havia alguns dias. Fácil? Ou o superior dela havia subestimado terrivelmente o amor do homem sulista por uma oportunidade de ser violento, ou ele a colocara de propósito no meio do perigo. Ela duvidava que fosse esta última opção, mas tinha que considerar que o homem estava desnecessariamente irritado com ele por ela ter a audácia de ajudar o país sem a virtude de certo apêndice balançando entre as pernas, como se um pênis de alguma forma fosse mais útil para a causa do que o dom peculiar dela. Pelo que Ellie percebera nos últimos meses, qualquer benefício que o órgão supostamente conferia era cancelado pela teimosia e pela propensão à tolice. A cena ao redor era prova suficiente. Inquieta, a pele dela formigava enquanto Ellie observava o fluxo de homens entrando na rua da estação de Bolton, em Baltimore, provocando uns aos outros enquanto aguardavam um trem que carregava os primeiros voluntários corajosos a responderem ao chamado de Lincoln, depois da abominação em Fort Sumter. Chapéus escondiam rostos, e os rumores de vozes graves tramando estragos enchiam o ar. A multidão continuava crescendo, repleta de arruaceiros, estivadores e mesmo de aristocratas. Até o ar estava impregnado com um cheiro de tabaco e corpos sujos. A possibilidade de uma tarefa fácil fora pisoteada sob as botas daqueles patifes, com ódio no coração e agitação no olhar. Ellie pressionou as costas na parede e torceu para que o vestido cinza encardido e o turbante comum, típico de escravizadas, ajudassem-na a se misturar com as sombras. Vou dar para esses Yankees desgraçados o gostinho da minha pontada, disse um homem rude a alguns passos dela, passando uma faca pequena e afiada de uma mão para a outra. Algo parecido com o medo percorreu a coluna de Ellie, mas o medo de verdade tinha origem no desconhecido. Os seccionistas de Baltimore já haviam destroçado os trilhos da estrada de ferro e derrubado as linhas de telégrafo, dando ao fim ao contato da cidade com a capital e mostrando que cada ameaça feita era para valer. Eles tramavam morte e discórdia. Ellie sabia exatamente o que aconteceria se algum deles suspeitasse que a mulher negra no canto tinha em posse um criptograma que, quando decodificado, levaria muitos da laia deles perante o exército do Potomac e sua justiça. Baltimore tinha um problema com os seccionistas e Ellie estava ali para resolvê-lo, se não fosse descoberta antes. Seu estômago revirou quando um homem trombou nela ao passar, mas ela se repreendeu. Ellie sobrevivera semanas em mares tempestuosos durante a viagem precária indo e voltando da Libéria no ano anterior. Deveria conseguir conter suas entranhas muito melhor. Diabo perdera Daniel e também sobrevivera a isso. Ela sentiu uma ardência nos olhos e afastou os pensamentos sobre o seu melhor amigo e a rejeição no olhar doce como mel dele na última vez que o vira. Aquilo era passado. Ela presenciara muito mais perigo do que enjoo no mar e o coração partido de um homem nos últimos meses. Ela era uma mulher da Liga da Lealdade agora. Seu dom lhe concedera entrada na sociedade de pessoas negras, tanto livres quanto escravizadas, com conexões pelo país, levando o máximo de informações para o norte que poderiam reunir. Fora sua capacidade de pensar rápido e sacar uma arma ainda mais rápido, que lhe garantia uma posição como detetive, trabalhando para prevenir o caos completo do país, que deslizava cada vez mais para a desunião. A nação estava agora envolvida em uma guerra que deixaria o povo dela livre ou condenado. Era irrelevante se Laville havia ou não feito pouco caso da situação em Baltimore. Aquela era sua primeira tarefa solo, e Ellie se recusava a dar a qualquer uma, união ou confederação, o prazer de seu fracasso. Ela olhou para o grande relógio no salão central da estação de trem, desejando que o ponteiro dos minutos andasse mais depressa e que o trem trazendo o regimento chegasse. O alvo era a artilharia de Washington vinda de Postville, Pensilvânia. Ela procurou pelo criado deles, Nick Beadle. Enquanto Beadle era visto como uma ajuda competente para a companhia do capitão, ele era como muitos dos irmãos dela, bem mais do que aquilo. Era mais um que havia jurado pelos 4 L's: lealdade, legado, longevidade e Lincoln. De repente, começou uma comoção vinda da fileira de homens próximo ao túnel.
A multidão vibrava, de uma ponta a outra, com a percepção da iminência do que estava para acontecer. Logo antes do apito ressoar, anunciando a chegada do trem, todos os homens ao redor de Ellie dispararam para a frente, como se o trem emitisse alguma força magnética, atraindo o ódio à justiça. O estômago de Ellie se revirou de novo, e ela fechou os olhos para a cena horrível diante de si. Homens gritavam e atiravam lixo e pedras no trem. Vísceras e animais e outros restos eram jogados contra o impenetrável metal, causando pouco efeito, mas lá dentro haviam homens feitos de carne e osso, que teriam que marchar por aquela loucura. Por que precisava ser assim? Ellie de repente se sentiu pequena e insignificante diante do puro ódio carregando o ar ao seu redor. Sentia falta de casa e de seus pais. Qual era o propósito daquela luta em que não se podia confiar em nenhum dos dois lados? Ellie fechou os olhos e focou os pensamentos, respirando fundo para acalmar a mente inquieta. Ela iria encontrar Beetle e transmitiria a mensagem, a multidão que fosse para os infernos. Ela não era nenhuma mocinha tonta, ela era Ellie Burns, e ajudaria a destruir a Confederação. Ela levantou a saia para andar na direção do trem, mas um homem parou na sua frente. Ele era mais alto e corpulento do que o grupo variado que ocupara o lugar dele antes. Também emitia alguma forma de magnetismo, atraindo o olhar de Ellie quando ela deveria estar olhando para outra direção. Suas roupas, calça apertada e sobrecasaca rústica, sugeriram que ele era um trabalhador do cais. O cheiro de peixe que exalava sustentava sua posição. Os homens ao redor dele ferviam de raiva, ficando ainda mais agitados ao verem os movimentos daqueles que já tentavam invadir o trem, e ele se juntou ao coro contra a união. Jeff Davis é o verdadeiro presidente! Grasnou ele sobre a cabeça dos companheiros. Ele mudou de posição, permitindo que ela ouvisse melhor. A maior parte do rosto estava escondida sob uma barba espessa e escura que precisava ser aparada, mas os olhos estavam visíveis. Diferente dos homens em volta, cujos olhares estavam obscuros pelo fanatismo febril, os intensos olhos azuis dele eram serenos e atentos enquanto observavam a multidão. Ele se parecia com os outros, mas não era um deles, algo que Ellie podia apontar com certeza, já que passara boa parte da vida naquela mesma posição. Ele virou a cabeça um pouco mais para o lado, e seu olhar se prendeu ao dela. Ela estacou como uma presa à espreita, sem se mover, torcendo para que pudesse passar desapercebida por seu predador. Eles sustentaram o olhar por um momento infinito, e o barulho da multidão desapareceu ao redor. Uma inquietação que ela nunca havia sentido tomou conta de seu corpo. O homem não a olhou com lasciva, disse algo malicioso ou olhou além dela. Ele a viu, e aquela foi a reviravolta mais perigosa que poderia ter recaído sobre ela. A troca de olhares se rompeu quando ele foi empurrado por outra explosão da multidão, que lentamente, mas com confiança, estava chegando perto das portas da estação. Tudo voltou ao foco, e Ellie soltou o ar que prendera. Os soldados haviam desembarcado e agora marchavam da estação para a rua, e os homens raivosos, procurando por alvos, foram logo atrás. A maioria dos regimentos que chegaram estavam indo para o Forte McCarran, exceto pelo Beetle, que estava indo para a capital. Ellie mantinha muitos criptogramas na cabeça. Aquele que precisava passar para Beetle era apenas uma pequena parte. Não poderia arriscar passar aquela informação por correio, e as linhas do telégrafo estavam rompidas e não eram seguras. Beetle era o único homem presente que fizera o mesmo juramento que ela, e assim era o único homem no qual ela confiava para levar a informação à capital. Ellie se esgueirou para fora da estação por uma porta lateral e se espremeu pelos prédios atrás das pessoas irritadas enquanto tentava seguir os passos dos regimentos. Deveria ser fácil encontrar Beetle, sendo o único negro, mas em meio à aglomeração indomável gritando injúrias e aos policiais tentando sem entusiasmo proteger os soldados, era difícil distingui-lo. A multidão fez o trabalho por ela. Quando um grupo de homens se separou dos outros regimentos de Pam, ela ouviu uma voz e depois mais outra gritar. Um crioulo! Um crioulo de farda! Então, tudo se tornou um inferno, com a multidão à beira da loucura batendo de frente tanto com o regimento quanto com os policiais de sua própria cidade. Punhos foram lançados, assim como garrafas, tijolos e qualquer coisa que os homens enfurecidos pudessem pegar.
Ellie congelou por um momento, o medo lhe roubando o propósito, mas ela se lembrou da primeira noite de treinamento com a Liga da Lealdade. Lavília empurrou para ela um pequeno livro chamado A Arte da Guerra e o ordenou. Leia esta noite. Você o recitará para mim, palavra por palavra ao amanhecer, ou vai voltar para o norte, onde é o lugar de uma mulher como você. Que ele achara aquela uma tarefa difícil mostrava a limitação dele, não a de Ellie. Ao fim, as estratégias antigas se provaram mais úteis que qualquer coisa que Lavília tentara ensinar a ela. Enquanto os homens revoltados se batiam com fervor, foram as palavras de Santizu que a impulsionaram a continuar. Em meio ao caos, há também oportunidade. Ela se apressou pelo amontoado de pessoas, sua estatura pequena permitindo que deslizasse pela multidão enfurecida como um bagre escorregadio às margens do rio. Biro estava à vista, e ela foi direto a ele. Biro se virou no momento em que ela derrapou ao parar em sua frente. Ellie estava surpresa por descobrir que o homem era mais velho do que o pai dela. Vejo que você viajou por muito tempo. A resposta dele foi rápida, dada com apenas um toque de indulgência paternal que devia tê-la irritado, mas em vez disso, deu-lhe conforto. Viajei sim, e foi um trajeto solitário, menina. Ellie sentiu o alívio percorrer todo o seu corpo. A tarefa estava quase completa. Lembre-se disso e passe para aqueles que ajudariam nossa causa quando chegar a Washington. 8 para 16, quando os corvos voam. 30 para 45, quando o sol se põe. Disse ela depressa, e depois segurou a mão dele e o fez repetir. Ellie não achava que era necessária uma memória espetacular para se lembrar de 2 criptogramas curtos, mas ela não era a melhor referência, tendo em vista sua habilidade estupenda. Esperava estar certa. Vou garantir que isso chegue aos ouvidos de Pilkington, falou ele, e então se virou e continuou adiante com seu regimento. À medida que ele se afastava, os joelhos de Ellie começaram a tremer de alívio. Ela havia esperado dias para completar a missão que levara, talvez 30 segundos. Biro estava caminhando na frente dela, e de repente não estava mais. Estava estirado no chão, um corte profundo ao lado da cabeça. Havia sido abatido por um dos tijolos que ainda estavam sendo atirados pelos secessionistas desgraçados em meio à revolta. Então, o medo que perseguia Ellie, a missão inteira a agarrou, esmagando-a enquanto ela olhava, descrente para o corpo debruçado de Biro. Por um momento, ela pensou que ele devia estar morto. Certamente estava. Mas, de repente, ele se colocou de pé, cambaleante, olhando para ela todo atordoado, antes de ser levado depressa por membros de seu regimento. Ela serpenteou de volta pela multidão, o coração acelerado e os pulmões finalmente se enchendo de ar. Sucesso! Algo parecido com um sorriso se repuxou na boca dela, mas era apenas uma resposta física à adrenalina e ao orgulho que corriam por suas veias. Ela encontrou uma passagem no meio da briga, um beco usado por escravizados como atalho quando estavam cumprindo tarefas. Conduziria a uma rua que estaria livre dos homens vis que a cercavam naquele momento. Ellie estava quase chegando à entrada do beco quando a mão de um homem se fechou em torno do braço dela, forte como uma videira. Ela tentou se soltar, mas não podia escapar da força do aperto. Por que você correu até aquele homem? O sotaque era uma estranha mescla de menino do interior e estrangeiro. Alemão? Talvez, parecido com o de tantos outros homens de classe baixa, sem se destacar. Ela se virou e prendeu a respiração. De novo, era o maldito trabalhador do cais que estava na estação do trem. Como ela podia ser invisível para homens como ele, exceto no exato momento em que ele mais lhe causaria problema? Eu corri porque andar não é prudente quando se está no meio de uma aglomeração, seu tolo. Agora me solte imediatamente. Ordenou ela antes que pudesse se conter. Depois resmungou agitada. Ela devia ser tímida e modesta se fosse abordada, mas sua inclinação natural ganhara. Não seria a primeira vez, e se Lavília ouvisse um pio sobre aquilo, ele não ficaria feliz. Ela moldou o tom para um de súplica, o sotaque combinando com a roupa. Por favor, me deixe ir, senhor. As sobrancelhas dele se ergueram, mas a expressão era de divertimento, não raiva. Não antes de você me responder. Ou você é uma assanhada excepcional, esperando passar na frente de suas competidoras, ou procurou aquele regimento com algum propósito específico. Pode me dizer agora, ou posso pedir a opinião daqueles cavalheiros batendo cabeças logo ali. A humilhação fez ele ferver dos pés à cabeça. Não que ninguém nunca houvesse falado com ela daquela forma antes.
Muitas pessoas a diminuíram em sua vida, mas o sorriso sugestivo no rosto dele era demais para aceitar. Ela manteve o olhar preso ao dele, no entanto, e o suavizou o suficiente para deixá-lo desconcertado. Funcionou a favor dela. No momento em que sentiu a mão dele afrouxar um pouco, ela o socou direto em sua lateral, perto dos rins. Bater em um homem branco era perigoso, mas não mais do que a missão ser descoberta caso ela fosse presa. Ele a soltou no lampejo do primeiro segundo de surpresa, e aquilo foi tudo do que ela precisou. Ellie se virou e correu. Seria mais rápida do que ele, conseguiria voltar ao refúgio. Ela tinha dado alguns passos quando uma dor explodiu na base do seu pescoço, na cavidade macia onde ele se ligava à clavícula. Um calor agudo e cortante e depois um naco de tijolo rolou pela frente do seu vestido, com vermelho nas pontas. Ela não conseguia respirar e quando ela levou a mão ao pescoço, sangue fluiu para os dedos. Não! Ele se orgulhava de nunca ter desmaiado. Mas sua visão começou a esmaecer nas bordas e, embora fosse uma tarde fresca de primavera, ela suava como se fosse meio-dia em uma plantação na Geórgia. Diabo de mulher! Por que você não respondeu à pergunta? Questionou uma voz profunda e forte. Depois daquilo, os pés dela não tocavam mais o chão, e ela não sabia dizer se era por ter desmaiado ou por ter sido empurrada. Tudo estava se tornando nebuloso, até mesmo a dor no pescoço. Por um momento, ela flutuou no nada, e a seguir colidiu contra algo quente, sólido e com o odor penetrante do mar. Então, a escuridão foi se espalhando e consumiu tudo. Quando Ellie acordou, não sabia onde estava ou quanto tempo havia passado. Estava em um quarto escuro, iluminado por uma vela fraquíssima, e ela supôs que alguns chamariam de cama a superfície dura na qual ela estava deitada. Havia algo em seu pescoço que cheirava ao hospital. Ela grunhiu. O rosto de Laville apareceu sobre o dela e, embora Ellie soubesse que o atormentava terrivelmente, o alívio a vê-la acordado era claro. Ele levou um copo de água à boca dela e, mesmo querendo beber como um cavalo em um coxo, Laville permitiu que ela tomasse apenas algumas gotas. Quando tentou engolir, Ellie sentiu-se grata. Você não deve falar, disse ele antes que ela perguntasse o que havia acontecido e como havia acabado precisando daquela pequena cirurgia. Ordens médicas e uma benção para mim. O que preciso de você requer apenas um assentir ou balançar de cabeça, menina. Você passou a informação a Beetle? Ela assentiu, o queixo encostando na compressa que repousava sobre o pescoço. Ellie manteve o olhar longe do dele, incapaz de falar e não querendo encarar a decepção, o julgamento. Excelente, disse Laville, segurando o queixo dela e virando o rosto na direção dele. O olhar era especulativo ao encará-la. Tive minhas dúvidas, mas, no final das contas, você pode acabar sendo útil para a causa.